Boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras, ao público que nos assiste de forma presencial e virtual. Solicito aos colegas vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Indicação de número 169/2025, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 170/2025, autor Valdeci Bittencourt. Indicação número 171/2025, autor Valdeci Bittencourt. Indicação de número 172/2025, autor Valdeci Bittencourt. Indicação de número 173/2025, autor Nicola Hilário Martins. Indicação de número 174/2025, autora Giovana Vitor Mondardo. Indicação de número 175/2025, autor Giovana Vitor Mondardo. Requerimento de número 180/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento número 181/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 182/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 183/2025, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento 184/2025, autor diversos vereadores. Requerimento de número 185/2025, autor Giovana Vitor Mondardo. Requerimento de número 186/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 187, autor Obadias Benoni. Justificativa de ausência, número 48/2025. Justifico a ausência do vereador Miri D'Agostin, conforme artigo 99, parágrafo único do inciso C, na sessão plenária do dia 1º de abril de 2025. Criciúma, 1º de abril de 2025. Decreto Legislativo 2005. Decreto luto oficial de 3 dias em virtude do falecimento do ex-diretor da Câmara Municipal de Criciúma, Arnoldo Ido de Souza. Márcio Daroz da Luz, presidente da Câmara Municipal de Criciúma, no uso da sua atribuição legal e nos termos do artigo 30 do parágrafo 2 do Regimento Interno, baixa o seguinte decreto. Artigo 1. Determina luto oficial de 3 dias no âmbito da Câmara Municipal de Criciúma em sinal de pesar pelo falecimento do ex-diretor desta Casa Legislativa, Arnoldo Ido de Souza, ocorrido nesta data. Artigo 2. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Câmara de Vereadores de Criciúma, dia 1º de abril de 2025, vereador Márcio Daroz da Luz. Então, convido aos pares vereadores para que façamos 1 minuto de silêncio ao seu Arnoldo Hildo de Souza. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará o uso desse espaço por solicitação do vereador Marcos Machado, padre Gabriel do Amolim, que discorrerá acerca da campanha da fraternidade. Desta forma, convido para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado uma vez mais, Marquinhos. Muito obrigado. Muito obrigado.
Convido ao vereador proponente dessa tribuna que faça as boas-vindas, que dê as boas-vindas ao padre Gabriel. Senhor presidente, boa tarde, colegas da mesa diretora, colegas no plenário, público que nos assiste nas galerias e nas redes sociais. Padre Gabriel, muito boa tarde. Alegria imensa em tê-lo aqui conosco, nessa Casa de Leis do município de Criciúma, para falar desse tema tão importante que é a campanha da fraternidade. A Criciúma se alegra, esse Poder Legislativo se alegra com a tua presença aqui. Tenho certeza que será um momento muito proveitoso. Seja bem-vindo, o tempo é todo seu. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Márcio Darós. Saúdo também o vereador Marcos Machado, proponente dessa tribuna livre. Também saúdo os demais membros desta mesa diretora. Saúdo as vereadoras, vereadores da nossa cidade. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente neste ano, trazendo uma apresentação sobre a campanha da fraternidade que é promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e que nesse período da Quaresma, que antecede esse tempo da Páscoa, nós somos convidados a refletir. Então, venho com satisfação, em nome da nossa Diocese de Criciúma, de seu bispo, Dom Jacinto Inácio Flá, a esta Câmara, apresentar, então, alguns elementos que, inclusive, logo aparecerão também aí no telão também, para que possamos acompanhar. Saudar também aquelas pessoas que nos acompanham, sejam aqui na Câmara, seja também de forma virtual, que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos vivendo no Brasil a 61ª edição da campanha da fraternidade. São 61 anos em que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil contribui com a sociedade a refletir sobre os problemas e realidades sociais, econômicas e culturais de nosso país. E, ao mesmo tempo, chamando-nos a uma conversão autêntica e a sermos mais solidários e fraternos. Por isso, eu gostaria de apresentar alguns slides sobre a temática deste ano. Vejam, esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da Quaresma, que é um tempo simbólico, 40 dias, de preparação para a solenidade da Páscoa, onde a Igreja nos chama a intensificar o jejum, a caridade e a oração. E no Brasil, de modo muito especial, há 61 anos atrás, iniciou-se uma campanha de conscientização para ajudar a dinamizar justamente essa dimensão da caridade. Por isso, a cada ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil elege uma temática para ajudar a conscientizar, a refletir. Esse tema da campanha deste ano trata sobre a ecologia integral. E o lema, a partir do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 31, Deus viu que tudo era muito bom. É muito interessante, porque a Sagrada Escritura fala que quando Deus vai criando dia após dia, Deus viu que é bom. Mas no último dia ele olha para o conjunto da obra e ele vê que era muito bom. E isso é interessante porque o que Deus, na perspectiva da fé, nos dá é bom. Deus não nos oferece nada pela metade, aliás, nem nos fez pela metade. Deus, tudo o que faz é bom. E nesse sentido, Deus então entrega a obra de suas mãos ao nosso cuidado, ao cuidado de cada um de nós. Assim, a Igreja quer nos convidar neste ano a refletirmos um pouco sobre a temática da ecologia integral, que a gente vai entender um pouco mais o que é esse conceito de ecologia integral. A princípio, toda a campanha da fraternidade tem um objetivo, o que se quer alcançar. Como eu disse anteriormente, a campanha quer ajudar o cristão, a pessoa, a se tornar alguém melhor, a dinamizar a questão da
da caridade, a dinamizar a vida caritativa. Por isso, esta campanha deseja promover um processo de conversão integral. Ou seja, quando a igreja nos convida, Deus nos convida através da igreja à conversão, não significa apenas a atitude de conversão, a nossa atitude pessoal, mas também uma atitude para com o meio ambiente. Para com o meio ambiente. E aí, por que a igreja nos convida? Porque nós estamos diante de um contexto, que é um contexto muitas vezes gritante. Se grita, se clama, inclusive esse ano nós vamos viver, em âmbito mundial, a COP30, que vai ser realizada aqui no Brasil, e é uma das motivações também desta campanha da fraternidade. Por isso, o Papa Francisco, que tem um carinho imenso por esse conceito da ecologia integral, nos convida a refletir um pouco mais sobre esta campanha. Quais são as motivações desta campanha? O que nós temos aí? Nós podemos passar um pouquinho o slide. São basicamente 5 as motivações. Em primeiro lugar, nós estamos neste ano de 2025, celebrando os 10 anos da publicação da encíclica Laudato Si, Louvado Seja Deus. O Papa Francisco, inspirado em São Francisco de Assis, publicou esse documento chamado encíclica, aonde ele fala justamente da crise climática no mundo. Ou seja, o Papa Francisco olha para o planeta Terra, que Deus fez com muito amor e carinho, esta casa que é de todos, que deve ser cuidada por todos, que deve ser amada por todos, não só por algumas pessoas, ou não só pelo poder público, enfim, mas todos devem abraçar o cuidado desta casa. E o Papa, então, faz alguns alertas nesta carta encíclica. Depois, em 2023, o Papa novamente publica uma outra encíclica, Laudato Deum, Louvado Seja Deus, dando continuidade, chamando a atenção para a crise climática. Também nesse ano nós celebramos os 800 anos do escrito de São Francisco de Assis, o Cântico das Criaturas. São Francisco é o primeiro que, através de escrito, chama a terra de mãe. Por isso que nesta campanha da fraternidade nós somos chamados a olhar com amor e com carinho para o planeta Terra. São Francisco, já muito enfermo, já praticamente deixando o seu testamento espiritual, ele fala do cântico, chama a morte de irmã, chama o sol de irmã, chama a lua de irmã e chama o planeta, a terra, de mãe. E a partir dessa expressão, então, começou-se na igreja também, na sociedade, a olhar para o planeta de uma forma talvez um pouquinho mais diferente. Também, esse ano na Igreja Católica, nós estamos celebrando o jubileu, um ano santo. Na Igreja Católica, de 25 em 25 anos, a gente celebra um jubileu. O último foi o jubileu por ocasião do novo milênio, do ano 2000. E este ano, 25 anos depois, estamos celebrando um novo jubileu, onde nós recordamos a encarnação do Verbo. O Filho de Deus quis entrar na humanidade. O Filho de Deus quis entrar no mundo criado por Deus. Então, Deus assume também a nossa humanidade. Então, celebrando também um jubileu de esperança. E a quinta motivação desta campanha da fraternidade, como já mencionei, em novembro nós teremos a realização da COP30, em Belém, no Pará, onde, inclusive, todas as cidades, estados e cada país é chamado a dar a sua contribuição. Inclusive, a Igreja Católica, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está muito empenhado em participar desta COP30, em dar a sua contribuição também para esta conferência climática. Muitos certamente devem se recordar que nós, na igreja, já refletimos diversas vezes sobre a questão da ecologia. O tema da ecologia não é novidade. Inclusive, vocês estão vendo aí, essa campanha já é a 9ª campanha que trata sobre a questão da ecologia. Em 79, nós tivemos Preserve o que é de todos. Depois, em 86, Terra de Deus, Terra dos Irmãos. Depois, em 2002, lembrando a questão dos indígenas. Depois, em 2004, a questão da água. 2007,
Vida e Missão nesse Chão, a questão da Amazônia, 2011, a vida no planeta, 2016, a casa comum, e 2017, os biomas que nós temos em nosso país. E esse ano, então, sobre a ecologia integral. Quando a gente ouve ecologia integral, a gente não pode resumir a ecologia só a fauna, a flora. Não. Ecologia integral é um conceito cunhado pelo Papa Francisco, aonde se trabalha ecologia ambiental, ecologia cultural, ecologia do cotidiano e a ecologia espiritual. Até teria mais, ecologia socioeconômica, enfim. Com isso, o Papa quer nos dizer o quê? Que tudo está interligado. Nós não somos algo separado do planeta. Por exemplo, se hoje nós, seres humanos, poluíssemos toda a água que existe no planeta, nós teríamos dificuldade de viver. Se hoje nós desmatássemos toda a vegetação do planeta Terra, nós morreríamos com o nosso próprio gás carbônico que nós produzimos. Então vejam, as coisas estão interligadas. Então nós somos chamados a cuidar justamente dessa ecologia ambiental, desta ecologia cultural, todas as culturas, a ecologia do cotidiano que passa pela escuta. O que nós estamos fazendo aqui nessa tribuna livre? A ecologia da escuta, né, do escutar, do refletir, e a ecologia espiritual, porque a espiritualidade perpassa por tudo isso. Portanto, falar sobre ecologia integral significa lembrar que o ser humano é um ser de relações. O ser humano se relaciona com o transcendente, o divino. O ser humano se relaciona com as outras pessoas, na sociedade, na comunidade. O ser humano se relaciona com a natureza. Nós somos, por essência, seres de relação. E somos convidados a cuidarmos de todos esses aspectos. Do aspecto transcendente, da fé, do espiritual, da relação com o próximo. Até o ano passado, a campanha da fraternidade trabalhava sobre a amizade do social. Eu até posso pensar diferente do outro, eu até tenho meus conceitos diferentes, mas a gente tem que se lembrar que nós somos seres humanos e temos que nos querer bem. Todos nós caminhamos com o mesmo objetivo, pensando diferente, agindo diferente, a amizade social. E, claro, a relação com a natureza, com aquilo que Deus criou. Nós, como podemos ver, todos os anos a campanha da fraternidade, no seu texto de reflexão, ele traz três capítulos. Uma reflexão sobre a realidade, um iluminar a partir da palavra de Deus e um agir. O que a igreja está propondo como ação? Sobre esse primeiro passo, que é o ver a realidade, somos convidados a olhar para as coisas positivas. Muitas vezes nós somos seres negativos, olhamos primeiro para as coisas negativas, o que tem de ruim na sociedade e no mundo. É verdade, tem coisas, mas tem muito mais coisas boas. Tem muita coisa bonita que a gente se acostumou e a gente não consegue perceber. O Papa Francisco fala disso, de olhar os sinais de esperança no mundo, olhar os sinais de Deus que estão no mundo, os sinais da beleza. Quanta beleza, quanta coisa bonita nós temos, por exemplo, no nosso Brasil, quantas coisas maravilhosas, nossos biomas, a nossa fauna, a nossa flora, quanta coisa bonita que nós, seres humanos, fazemos, quantas coisas maravilhosas. E aqui quero recordar aquilo que o Pero Vaz de Caminha, quando descobriu o Brasil, falou na sua carta se reportando ao rei de Portugal. Aqui as águas são muitas, infinitas. Em tal maneira graciosa é esta terra, que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo. Tudo que se planta se dá. Por causa das águas que se tem. Justamente enaltecendo, olhando essa primeira visão, chegando nessas terras, olhando a beleza daquilo que estava praticamente intacto.
E por isso, então, a gente pode perceber justamente esta beleza da criação. Sim, agora nós temos o lado negativo. E qual é o lado negativo que nós poderíamos dizer? Que é justamente a crise socioambiental que a gente vive hoje. Muitos especialistas, inclusive Papa Francisco mencionou há pouco tempo, antes da sua enfermidade, que o planeta já é um planeta sem volta. O que nós temos é uma coisa sem volta já. Se hoje nós parássemos de poluir zero, já não tem mais volta. E aí a pergunta é, o que planeta que nós queremos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos? Que planeta que nós recebemos? Até numa das conversas que nós estávamos tendo esses dias, quem de nós pede perdão? A gente pede perdão se a gente roubou, se a gente matou, mas quem de nós pede perdão? Eu poluí a água, eu usei água demais, desperdicei água. Quem que pede perdão por isso? Quem que pede desculpas por isso? Quem que pede assim, eu não reciclei, peço perdão porque não reciclei, peço perdão porque não economizei na água, desperdicei, peço perdão porque joguei lixo no chão, peço perdão. Muitas vezes nós até temos esses péssimos hábitos, né, de contribuir com a crise socioambiental. Então, o Papa Francisco nos faz esse alerta. Mas eu quero chamar a atenção para o próximo slide, esse aí que vocês estão vendo. Esse aqui ele é interessante, porque nós temos algumas novidades que aconteceram no nosso planeta, inclusive no nosso Brasil, recentemente. A primeira delas, a seca na Amazônia. Quem de nós ia imaginar que um dia teríamos seca na Amazônia? Não sei se algum dos senhores, das senhoras, tiveram a oportunidade de ir para a Amazônia. Mas quando se vai para a Amazônia, primeiro que você não... Até Manaus, você vai de avião. Mas depois, para andar para as outras cidades, é tudo através dos rios. É no rio que acontece os meios de transporte. Dias a dias. Faltar água significa o meio de transporte comprometido. Como é que chega remédios? Como é que chega a educação? Como é que chega o atendimento religioso? Isso tudo chega pelos rios. E um dos conferencistas desta campanha falava assim, o rio Solimões, que é um dos maiores rios que tem na Amazônia, você está de um lado da margem, você não consegue ver a outra, porque são quilômetros de largura do rio. E ele dizia assim, com esta seca da Amazônia, você conseguia ver o outro lado. Há coisas que o povo que mora lá não conseguia, por causa da extensão da água. Então, nós vemos seca na Amazônia. O ano passado, nós tivemos a chuva preta no Brasil, que inclusive chegou em Criciúma também, devido às queimadas da região sudeste, da região centro-oeste. A chuva preta chegou. Eu lembro como se fosse hoje, pessoas em Florianópolis, em Criciúma, é o fim do mundo, justamente porque a questão da poluição, a queimada. Flores no deserto do Atacama, no Chile. Quem é que vive flor no deserto? Chuva no Saara, que é o deserto maior do mundo. Super furacão nos Estados Unidos, incêndios intermináveis nos Estados Unidos, enchentes na Espanha, que vimos recentemente, e mais perto de nós, enchentes no Rio Grande do Sul. Quando aconteceu a catástrofe no Rio Grande do Sul, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, porque Dom Jaime, que é o presidente da conferência, é arcebispo de Porto Alegre, a CNBB chamou um dos maiores climatologistas do Brasil, que é um dos fundadores do INPE, para explicar o que estava acontecendo, por que aconteceu essa catástrofe na região do Rio Grande do Sul. E ele começou a explicar um pouco o fenômeno. Ele disse que, eu não sou climatologista, vou tentar explicar com as minhas palavras, mas por uma questão de já muitos anos, a chuva que se forma no norte do Brasil, as tempestades, elas iam e passavam por cima e iam do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Com a choca das placas tectônicas, isso há milhares de anos, se formou então a Cordilheira dos Andes. Então, o que acontece? Se formam as tempestades, elas batem na cordilheira e vão costeando a cordilheira.
e elas vão se sobrecarregando até chegar na região da Patagônia, na região sul da Argentina. E lá elas desaguam. Mas muitas vezes elas vão desaguando ao pouco. O que acontece, segundo o climatologista? Acontece que por todas essas mudanças climáticas, as nuvens estão desaguando com mais intensidade em outros locais. E segundo ele, a tendência é subir. Então, antes desagava na Patagônia, já desagou agora no Rio Grande do Sul. Aí ele disse assim, qual é a região mais próxima do Rio Grande do Sul? Ele estava em Criciúma fazendo essa palestra. Aí ele disse, é a nossa. Diz, nada estranhe se um dia acontecer tal catástrofe em Santa Catarina, ou em Criciúma, ou qualquer outro lugar. Então, isso é uma questão climática, do clima. Isso foi muito interessante, porque isso foi dito por um dos maiores climatologistas, agora não me vem agora o nome dele, do Brasil, inclusive reconhecido internacionalmente. Então, para vocês verem, inclusive o verde na Antártica, quando é que pinguinha vê grama verde na Antártica? Então, nós temos, olha, coisas estranhas que vão acontecendo aí no nosso planeta e no nosso Brasil. Enfim, eu gostaria de me adiantar um pouco e de lembrar, então, que tudo que Deus faz é bom, e Ele entregou tudo isso em nossas mãos. É nossa missão, portanto, chamados a cuidar, como o próprio livro do Gênesis... Ô, Padre Gabriel, o senhor dispõe do tempo desse vereador e mais do tempo do vereador Marquinhos e da vereadora Goretti, do vereador Antônio Manuel, do doutor Luiz Carlos Fontana, do Daniel Cipriano, do Neri Xavier. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 7. Temos muito obrigado. Vou tentar não abusar do tempo. Vou tentar... Não, acho que não vou usar tudo isso. Mas só para lembrar, assim, agradeço a contribuição de vocês, mas só para lembrar que nesta crise nós não podemos ficar indiferentes, achando que eu não tenho nada a ver com isso. Não, a gente tem tudo a ver. E por isso a campanha da fraternidade, ela vem sempre com esse intuito de nos chamar a atitudes. Eu tenho particularmente um conceito. Quer mudar o mundo? Comece por você. Toda grande mudança começa por cada um de nós. Se cada um de nós, aqueles pequenos exemplos que mencionei, não desperdiçar água, fazer a reciclagem do lixo, não jogar lixo na rua, pequenas atitudes que, diante dessa crise, são insignificantes realmente. Mas se somados a tantas outras, a gente consegue fazer alguma coisa. Eu estava pensando esses dias assim, quem é de nós que vai na praia? Quem é que vai na praia de nós e pega o grãozinho de areia e diz assim, que grãozinho lindo esse de areia aqui? Não, ninguém, a gente olha a beleza, a totalidade. E é justamente isso, mas a gente não se dá conta que um grãozinho de areia, mais um grãozinho de areia, forma a beleza das dunas. Ninguém de nós se dá conta que uma gota d'água com outra gota d'água forma a beleza da imensidão do mar. E é justamente isso. Nesse planeta, o que nós somos? Nós somos um grão de areia, uma gota d'água, mas que somada um ao outro, a gente forma a beleza daquilo que Deus fez. Eu gostaria, na minha fala ainda, de enaltecer aquilo que são as propostas da campanha da fraternidade, isso aí, nesse slide aí mesmo, esse item. A campanha, ela promove atitudes pessoais, ela promove atitudes no âmbito da comunidade de fé e atitudes no âmbito da sociedade. Eu coloquei algumas aqui, não todas, claro, algumas, para que esta casa legislativa também possa refletir aquilo que é possível e aquilo que está ao seu alcance. Tendo em vista aqui que é a casa que elabora as leis no âmbito municipal. Então, o que esta campanha está propondo no âmbito social, no âmbito político? Primeiro, realizar audiências públicas e debates sobre as causas da crise climática. O que nós estamos fazendo hoje aqui, podemos dizer de forma muito concreta, é uma questão justamente de uma proposta da campanha. Estarmos refletindo, ao menos ouvirmos. Eu nunca ouvi sobre isso. Estou ouvindo, estou compreendendo. Tá, muito bem.
mas quem sabe até esta casa um dia propor uma audiência pública, até para debater um pouco mais sobre a realidade que é própria do município. São tantas coisas aqui para se refletir, por que não? De repente até já foi refletido, mas se retomar, ainda mais que é o ano da COP30. Eu não saberia dizer se o município de Criciúma, porque isso é da esfera da organização da Conferência Climática, mas cada município é chamado, através do Poder Executivo e Legislativo, a contribuir com a conferência. Não sei se isso aconteceu em Criciúma, no âmbito municipal, mas poderia ter sido feito. Agora já está na esfera estadual. Agora cada estado é chamado a uma contribuição. Acontece no município, no estado, depois por regiões e depois âmbito de país. Cada país dá sua contribuição na Conferência Climática. Apoiar publicamente as comunidades atingidas por catástrofes. Como foi bonito, e certamente vocês tiveram essa experiência, como também nós já tivemos aqui no furacão Catarina, né? A solidariedade. Nossa, essa questão do Rio Grande do Sul, quanta caridade, quanta solidariedade, quantas empresas mandaram, as nossas igrejas, os nossos municípios, quanta coisa bonita, quanta ajuda, inclusive os próprios gaúchos, muitos migraram para a nossa região, porque lá diziam, padre, lá não tem mais condição nenhuma da gente ficar lá. Nós perdemos tudo, perdemos até familiares lá, e nós não temos coragem de voltar para lá. E muitos permanecem aqui, trabalham aqui, começaram do zero aqui. Então, nesse sentido, o município, nós, pessoalmente, podemos contribuir de forma eminente com todas as situações de catástrofe, seja na nossa região, seja em qualquer lugar do planeta. Isso se chama justamente a sensibilidade social. Um outro elemento é fomentar iniciativas de formação contínua sobre os biomas e os ecossistemas locais, ampliando a compreensão das dinâmicas biológicas e dos desafios enfrentados. Eu trouxe aqui, não sei se é de conhecimento de todos os vereadores, eu não fiz a busca no município, mas tem uma lei federal, a Lei 14.393, de 4 de julho de 2022, foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, 2022, é uma lei de iniciativa da Igreja Católica, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que institui o Junho Verde, um mês de conscientização ambiental. Esta lei, não vou lê-la toda, depois vocês podem ter acesso, diz assim: o objetivo da campanha Junho Verde é desenvolver o atendimento da população acerca da importância da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos e do controle da poluição e da degradação dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações. Artigo 2º. A campanha Junho Verde será promovida pelo poder público federal, estadual, distrital e municipal, em parceria com escolas, universidades, empresas públicas e privadas, igrejas, comércio, entidades de sociedade civil, comunidades tradicionais e populações indígenas, e incluirá diversas ações. Aí tem as ações descritas aqui. Se no município não tem algo assim, eu aconselho até, se possível, algum vereador ou vereadora, ou até esta mesa diretora, quem sabe elaborar algum projeto de lei justamente nesse viés da conscientização. Tem a lei federal, mas, de repente, uma lei municipal justamente para, nas escolas, em alguns ambientes, se refletir sobre esta campanha, sobre a importância da ecologia, sobre a importância dos biomas, do ecossistema e tudo mais. É muito interessante. A lei ela é pequena, mas ela pode contribuir muito assim, em todas as esferas. Também há uma outra contribuição, que é planejar estratégias para a proteção dos nossos biomas. Por exemplo, olhando aqui para a nossa cidade de Criciúma, toda a nossa realidade, né? O que pode se pensar, planejar como estratégia de proteção da flora e da flora e da fauna que são próprias da nossa realidade aqui, da nossa região? O que fazer para cuidar, né? Um pouco mais essa questão ambiental. E, por fim,
investir na conscientização e operacionalização da coleta seletiva. Eu até esses dias conversava com um vereador ou outro, né? Por exemplo, eu sou padre lá da cidade mineira, lá na região da cidade mineira. Lá nós, uma vez tinha coleta seletiva, hoje não sei se tem, muita gente faz, mas não sabe se acontece. Lá na igreja a gente faz, mas a gente não sabe se acontece, se queria que passe a coleta seletiva, enfim, tudo mais. Acho que esse eu busquei por capricho. Em Florianópolis tem uma lei de 2019, se não me engano, 2019 ou 2020, não sei, em que o governo municipal tem um prazo, um tempo. Acho que são 10 anos para diminuir os resíduos sólidos no aterro sanitário. Ou seja, promovendo justamente a coleta seletiva. Eu sei disso também porque eu morei em Florianópolis 4 anos, e lá tem os fiscais lá. Então, o nosso seminário, inclusive, levou uma multa uma vez por não fazer. Os fiscais, eles passam e eles pegam o lixo, e se não está devidamente reciclado, eles autuam. Eles autuam a casa, aí vem no próximo IPTU aí. Porque tem que dar devidamente reciclado. E tem cor. A cor azul é para esse tipo de lixo, a sacola a cor azul, a cor verde é para essa, a cor branca é para essa, e tá. E uma vez por mês passa o caminhão recolhendo o vidro, a coleta do vidro. Então lá eles têm um trabalho muito forte assim da coleta seletiva, assim. Eu acho que valeria a pena esta casa, o governo municipal, quem sabe aperfeiçoar essa questão da coleta seletiva, né? A gente sabe que já evoluímos e muito. Uma vez tinha os lixões, agora temos o aterro sanitário. Mas é preciso evoluir mais, que no aterro sanitário se vá só realmente o lixo orgânico, ou aqueles lixos realmente que são para lá destinados. E que a coleta seletiva, aquilo que é reciclável, que tem as cooperativas, tem outros espaços de reciclagem, é uma forma da gente contribuir com o meio ambiente. Então, quem sabe aqui até uma propositura de lei, enfim, algo para se pensar nesse sentido. E para concluir, não coloquei aqui no slide, mas algo que também contribui com o meio ambiente, inclusive, eu até gostaria de testemunhar isso aqui. A nossa Diocese de Criciúma são 540 igrejas, desde Lauro Miller até Passo de Torres. E este ano, a partir deste ano, todas as nossas 540 igrejas, salões, salas de catequese, tudo vai ser com energia solar. Nós fizemos um grande investimento. Por que não? Por exemplo, no nosso município, todas as estruturas, se ainda não todas as estruturas serem com energia solar. Essa casa, as escolas, todos os prédios públicos. É uma forma de contribuir com o meio ambiente. É um grande investimento, mas é uma grande ajuda. Então, são ideias que a gente vai colocando, mas para a gente pensar, para a gente refletir e tudo mais. Enfim, eu gostaria de terminar lendo uma frase que acho que, se possível, colocar... Essa aí mesmo. Muito bem. Essas 2 frases são do Papa Francisco. Diz assim: é preciso despertar para a grandeza, a urgência e a beleza do desafio de cuidar da casa comum, do planeta Terra. O mundo é algo mais do que um problema a resolver. É um mistério de alegria, gozoso, de alegria, que contemplamos na alegria e no louvor. Então, seria esta a minha contribuição, a minha fala. Espero que tenha ajudado os senhores e as senhoras a compreender um pouquinho mais aquilo que a igreja está propondo para este ano. E agradeço imensamente essa casa, então, por acolher a proposição também do vereador Marcos Machado, da presidência em abrir essa oportunidade também, de cada vereador e vereador por ter cedido também o seu tempo. Muito obrigado. Padre Gabriel, como temos 20 minutos, algum vereador quer fazer o uso da tribuna para agradecer também? Com certeza. O vereador Marcos Machado.
Na verdade, presidente, eu serei muito breve, só vou usar os 20 minutos que o padre Gabriel deixou para trás. Não, estou brincando. Só vim à tribuna mesmo agradecer aos colegas que deram mais esses tantos minutos para o padre Gabriel poder apresentar esse trabalho, o vereador Agoretti, vereador Márcio, vereador Daniel, vereador Neri, vereador Toninho, não sei se esqueci alguém, que cedeu o tempo, para agradecer de forma muito carinhosa e dizer, padre Gabriel, em nome da presidência, eu tenho certeza que essa Casa Legislativa está sempre à disposição para acolher ideias que coloquem as pessoas em primeiro lugar e que una o bem comum em torno dos nossos objetivos. Muito obrigado mais uma vez. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Então, padre Gabriel, temos mais alguns minutos para que o senhor faça as considerações finais, e essa casa, com certeza, é uma alegria estar podendo receber o senhor, um tema realmente muito importante a ser discutido, e as portas da Casa do Povo sempre vai estar acolhendo ao senhor. Eu quero simplesmente mais uma vez agradecer aos senhores e às senhoras por esta oportunidade e dizer assim que a campanha, embora seja uma iniciativa da Igreja Católica, ela é uma oportunidade para reflexão e contribuição do bem-estar de toda a sociedade, para todos. Quando a gente fala de conversão, como mencionei, sobretudo nesse tempo quaresmal, litúrgico quaresmal, o intuito é justamente a conversão das nossas atitudes e, de modo especial, para com o meio ambiente. Como eu mencionei, quem de nós muitas vezes pede perdão a Deus? Ai, Senhor, perdão porque eu joguei um lixo no chão. Quem de nós pede perdão por ter desperdiçado água? Quem de nós... hoje nós temos essas coisas. E a geração futura? Então, às vezes nós nos preocupamos e vivemos com intensamente o hoje, e está correto, mas é preciso ter um olhar, às vezes, de esperança para o futuro também, olhar para gerações que hão de vir, olhar para os filhos, para os netos de vocês e dizer, poxa, que planeta, que casa, que sociedade eu quero deixar. Eu tenho a certeza que os senhores e as senhoras aqui nesta casa, que foram eleitos e eleitas pela nossa cidade, pela população, estão aqui para dar o melhor de vocês. E a população espera isso, cada um de nós espera. E eu tenho certeza que vocês já estão dando o melhor de vocês, contribuindo, ajudando, correndo para cima e para baixo, enfim. Mas gostaria apenas de deixar esta mensagem. E, claro, o texto, eu só fiz um sobrevoo aqui, mas vocês poderão aprofundar, ler um pouco mais sobre essa temática. Na internet tem bastante coisa também. Enfim, a ideia é chamar um pouco dessa atenção e, quem sabe, alguma iniciativa, alguma proposta, eu até mencionei algumas, quem sabe esta casa, juntamente com o Poder Executivo, enfim, possa trabalhar um pouco nessa perspectiva, Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos para que possamos nos despedir do nosso convidado, padre Gabriel. Reabertos os trabalhos, passamos para o horário político. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Amaral Bittencourt. Senhor presidente, eu gostaria de prestar condolência à família da dona Francisca Alano da Rosa, lá do bairro Recanto Verde, que morreu, está sendo velada lá no bairro Brasília, e a família de nosso conhecimento. Atendido de plano, vereador. Com a palavra, e conforme o sorteio, vereador do PSD, vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, quero cumprimentar a mesa diretora, os nobres colegas, o público que nos assiste. Hoje eu tinha muito a falar, mas tenho pedido muita sabedoria a Deus para ouvir mais e falar menos, até porque eu tenho um jeito muito impetuoso, e meu pai sempre dizia que
um dos meus defeitos era a teimosia e a irreverência. Às vezes, na vida, a gente busca ouro, acaba encontrando pirita. Mas há um versículo que estou muito comprometido com a verdade, não vou falar de verdade, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tenho sempre me libertado junto com a verdade, vereador Toninho. Ontem, de madrugada, eu estava fazendo uma reflexão, lendo a carta que o apóstolo João ele encaminha às igrejas, lá no livro de Apocalipse, e fiquei refletindo sempre numa frase que a revelação do Espírito Santo sempre fala: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Mas, dito isso, senhor presidente, eu quero vir aqui nessa tribuna porque é um momento de comemorar. No dia 25 de março, foi sancionado o PL 3, vereador Marquinhos, de minha autoria. Esse PL dispõe sobre os concursos públicos. As pessoas que servem no dia das eleições, né, elas como mesária, a partir de hoje, elas vão ganhar a isenção nas matrículas de concurso público e processo seletivo. E tenho para mim que isso fortalece a democracia. Tenho para mim que isso fortalece a participação da população no processo eleitoral. A gente precisa que o povo ele participe mais. Então, hoje é lei, a Lei 8.713 de 2025. E tenho também feito uma reflexão esses 100 dias que eu estou aqui na Câmara de Vereadores, e no meu primeiro discurso eu não esqueço que falei aqui nessa tribuna que o meu sentimento é de ser o menor entre os meus pares. E tenho pedido justamente essa sabedoria, de ouvir mais, de distensionar algumas questões, para que a gente crie um ambiente sempre saudável, mas jamais eu vou me furtar do debate público ou das minhas opiniões, porque o vereador ele tem que ter essa prerrogativa de falar. A gente vive em um país de que a liberdade de expressão ela tem sido muito judicializada. E eu sou contra. Eu fiz uma promessa de que, enquanto eu estiver na vida pública, eu não vou acionar o Poder Judiciário por qualquer fala de um adversário político ou de um companheiro, porque é nisso que eu acredito. O parlamento tem que ter essa prerrogativa. Vereador, você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Juarez de Jesus. Então, eu tenho comigo que o parlamentar ele tem que ter essa prerrogativa de falar. E a prerrogativa do parlamentar de falar, ela é importante. Então, da minha parte, eu fiz essa reflexão, vereador Obadias, sobre a liberdade de expressão, enquanto eu estiver na vida pública. E hoje as pessoas dizem que é o dia da mentira, mas essa casa ela está sempre comprometida com a verdade, né? É um dia que as crianças fazem as brincadeiras, mas o parlamento ele tem que estar justamente isso, das prerrogativas de falar. E há um excesso de judicialização hoje em dia da política. Muitas vezes a gente critica o assoberbamento do poder judiciário, mas, enquanto político, o agente político, muitas vezes, ele contribui para isso. Eu vejo no Congresso Nacional, há um debate, e realmente esse debate tem sido travado no mundo todo sobre o papel das instituições e o questionamento das instituições, e isso faz parte da democracia. É bom para a democracia a gente questionar as instituições, mas, às vezes, me parece que a política ela bate muito às portas do Poder Judiciário. Eu vejo isso nas esferas do poder, principalmente no âmbito federal. O partido político perdeu uma questão, mandado de segurança no Supremo.
A gente da política, a gente tem que resolver as questões na política e deixar o poder judiciário para dirimir uma ou outra situação. Mas o que a gente não pode é aceitar essa judicialização da política, esse cerceamento de falar. A gente não pode ter medo de falar. A gente não pode ter medo de ouvir as opiniões que são divergentes ou contrárias até ao nosso próprio pensamento. Porque daqui a pouco esse país vai ficar limitado. Eu não me filio à corrente da liberdade de expressão absoluta. As pessoas virem, defenderem o nazismo, outro, mas a gente não pode fazer a censura prévia da fala. E isso eu tenho feito uma reflexão. E a gente precisa também que na Câmara de Vereadores é justamente amadurecer isso, que a gente seja o exemplo para todo o Estado, de que nessa tribuna o vereador ele tem direito de falar, nessa tribuna o vereador ele tenha direito de se expressar, e que a gente judicialize menos a política, porque há um assoberbamento realmente das nossas atribuições, mas muitas vezes essa reflexão que o político tem que ter feito, e a gente tem que fazer, que é levar todos os assuntos ao Poder Judiciário. A política é o campo das ideias, é onde as coisas têm que se resolver. E o Poder Legislativo é o poder por excelência. Então, fica as minhas reflexões hoje. As prerrogativas de um parlamentar e o direito de se expressar. Com a palavra, o vereador Valdecir Bittencourt, vereador Amaral. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, gostaria que colocasse ali a foto ali no painel. No domingo que passou, eu fui convidado, quero agradecer a todo o pessoal lá do departamento lá da ADC, do bairro Francesa, da troca de pastor. Saiu o pastor Darlon e a sua esposa Priscila, e entrou o pastor Ilha e a sua esposa Jéssica. Quero agradecer a todos os departamentos pelo carinho que tiveram comigo. Eu sempre estou lá com eles, procuro estar em todos os momentos, não só no momento político. E quero aproveitar também para agradecer o intendente lá do Rio Maina, o Duda Vitali, que tem sido parceiro nosso para ajudar não só a ADC ali da Francesa, mas também da Boa Vista, Santa Augusta, naquilo que a gente pede. A gente é evangélico, a gente congrega na Igreja Assembleia de Deus, e estou muito feliz por esse convite, e também quero desejar que Deus abençoe a vida do pastor Darlon e também da entrada do pastor Ilha. Muito obrigado. E quero dizer também, senhores colegas, que eu amo a minha esposa, eu amo demais. E não é mentira, tá? Com a palavra, os vereadores do PL, vereador Ademir José Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras e público que nos assiste aqui e em casa. Eu sou católico, pastor Potelec, Abadias, vereador Juarez, enfim, vereadores e vereadoras. Eu tenho uma coisa comigo, e a gente escuta muito falar, enquanto o cristianismo existir, o mal não vai imperar. Mas temos que praticar e ajudar. Sim, temos que fazer essa nossa parte. Dito isso, né, no Brasil e no mundo, o cristianismo só cresce, ele aumenta, ele está muito forte nas pessoas. São os ventos da boa mudança, nesse sentido. Né? E está chegando-se aos olhos, aos corações, aos ouvidos da população, do povo de Deus. Né? Jesus Cristo, sim, ele é o nosso exemplo vivo. Este, sim,
nosso exemplo vivo. Ele passou por aqui. Como somos a imagem e semelhança de Deus, filho de Deus, e ele também era. Por isso que nós comungamos, cada um com o seu rito. Né? Seja católico, evangélico, cada um tem sua maneira. Eu, até agora, esses dias, tenho acompanhado algumas vezes, a madrugada, ali às 4 horas da manhã, né? O Frei Gilson, não sei se alguns de vocês viram, né? O Santo Terço. Muito. Não precisa o cara ser católico para acompanhar. A palavra de Deus ela tem que ser escutada de todos os lados, todos os anos. Isso é assim que eu acredito. Então, teve manhãs ali, presidente, com 1 milhão, 1.300.000, 1,5 milhão pessoas ao vivo assistindo. Um negócio fantástico. Não é pela quantidade de gente que estava ali vendo, acompanhando aquele momento, mas das palavras, do que era falado, do que era dito. Coisa muito bacana. Simplesmente lindo. Aquelas orações que eram dadas, os conselhos, as palavras, a fé, o amor, né? O praticar. É isso que eu digo. E eu até veio o padre hoje aqui também falar, só que eu já estava preparado para falar isso aqui. E também falar, às vezes, dos ataques que acontecem. Tempos atrás estava acontecendo muito. Essa noite passada, aqui perto, tem uma réplica da igreja, aqui em cima, no antigo Morro da TV, ali onde Morro Sequinel, né? Onde fica a Defesa Civil, atearam fogo ali. Isso é um absurdo. Lógico, isso não foi nada a ver contra a represária, contra cristão, nada. Não, isso aí é malandragem, gente de má índole, má intenção, às vezes foram lá usuários, sei lá, não vamos levantar, já estão investigando, estão olhando, daqui a pouco vai acontecer, vai aparecer, de repente, o responsável por isso. Mas por isso que eu digo, né? Enquanto existir o cristianismo, as pessoas de fé, indiferente da religião, falando de Deus, levando a palavra, o mal não vai imperar. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha que falar por hoje. Obrigado. Seguimos com os vereadores do PL, vereador Nicola Martins. Presidente, boa tarde ao público que nos acompanha. Muito rapidamente, primeiro dizer que eu tenho um carinho enorme pelo Di Maior, que é o vereador Toninho da Embralite, que ele me chama de Di Menor, desde o primeiro dia do mandato, ele me chama de Di Menor, e se alguém está tentando fazer briga entre eu e ele, por conta da brincadeira que eu fiz ontem, em relação ao vereador Toninho, tira isso de campo, porque eu e ele, a gente, volta e meia, a gente se liga durante a semana, pelo menos uma vez por semana eu estou ligando para o vereador Toninho ou ele para mim, para a gente conversar e trocar ideias sobre a Câmara. E eu queria só parabenizar, porque uma das situações que eu trouxe durante o mandato passado, no período em que atuei na Prefeitura, tanto na Fundação de Esportes quanto no Programa de Parcerias e Investimentos, uma briga que eu tinha lá era sobre o memorando. E quantas vezes, o vereador Potelec sabe muito bem, o que era um absurdo, vereador Neri, como intendente, Neto, como presidente da Fundação de Esportes, o estresse que eram aqueles memorando de papel, aquela papelada que ia, voltava. Eu encontrei aqui um memorando da época que eu estava na FME, Neto, para mostrar o seguinte, que esse negócio acabou. Não tem mais. Eu quero parabenizar aqui o Tiago Pavan, secretário de Governança, que brigou muito por isso, pela instituição do memorando eletrônico. E ontem estava lá no Diário Oficial o decreto 651, instituindo um memorando digital na Prefeitura de Criciúma. Atrasado? Claro, atrasado, mas a gente tem que valorizar, que está sendo realizado pelo menos. E parabenizar quem encabeçou esse processo e brigou, porque eu sei que tem muita gente dentro da Prefeitura que era contra, muita gente que estava acostumado com o papelzinho lá e tal, e é papel. E que foi instituído e brigando. Nossa, a economia que se tem de papel vai ser absurda. E parabéns, então, à Prefeitura, falei, Toninho, que eu ia elogiar hoje, justamente essa ação do Decreto 651, o fim do memorando de papel e o início do memorando digital, 100% digital na Prefeitura. Seguimos com o vereador do PL, o Badias Benoni, declina. Vereador do Republicano, vereador Aldinei, reclina.
Vereadora, questão de ordem cedida ao vereador Obadias Beroni. Nobre senhor presidente, a minha questão de ordem é para que essa casa envie mensagem de condolência para a dona Lídia. Ela perdeu o seu irmão agora no finalzinho da tarde e, na sequência, eu já o encaminho para a assessora da empresa, a nossa assessora da mesa aqui. Entendido, vereador. Então, vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Mondardo. Senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, muito boa tarde, ao público também que nos acompanha aqui presencial e virtualmente. Acredito que subir a essa tribuna, vereadores, no dia de hoje, no dia 1º de abril, que registra mais um tempo de uma trágica história do Brasil. Um momento de perseguições, de tortura, de censura, a quais muitos políticos foram submetidos, sobretudo até mesmo caçados. É preciso dizer que um período em que a história, dá para ouvir, vereador? Em que a história nos cobra e nos demonstra que a vigilância sob a defesa intransigente da democracia é fundamental para a nossa sobrevivência. E não essa defesa difusa e abstrata da democracia, como a gente escuta muito por aí, de um lado e do outro. É bem verdade. Difusa. Porque o que é sério mesmo, o que é sério para a gente na política, que a gente aqui que se propõe a mudar a vida das pessoas, é defender as nossas instituições sob qualquer aspecto. É defender essas instituições como representação do nosso povo. E foram essas também instituições que foram atingidas diretamente durante o golpe militar de 1964. Da virada da noite de 30 de março para 1º de abril, violência, assassinatos, sequestros de muitos criciumenses, catarinenses. É também aqui, nessa cidade, em que o primeiro monumento, que é um monumento que fica lá no bairro da Santa Luzia, a Praça da Resistência Democrática, foi criada no Estado. A primeira praça que homenageia os desaparecidos e mortos políticos em decorrência da ditadura militar. Diga-se de passagem, vereadores, uma das primeiras do Brasil. Essa praça que é verdade, abandonada, negligenciada, e que passou por diversos profundos estudos, foi tema de profundos estudos do curso de História da Unesc, que registra não só os tempos de violência, de ódio, que quase foram replicados no 8 de janeiro de 2023. É verdade. Nos mantermos vigilantes diante de qualquer ameaça mínima, mas, sobretudo, aquelas que demonstram publicamente violência sem medo e sem vergonha. Essas precisam ser temas centrais da nossa defesa. Para quem conhece a história, essa cidade, espaços públicos hoje nossos, foram locais de tortura, de violência. Mas aqui também surgiu uma grande resistência democrática. É dessa Criciúma que eu estou falando e quero continuar falando ao longo dos próximos anos, presidente. Porque é nessa sociedade que eu quero viver. Uma sociedade que não defende a democracia de forma abstrata, mas ela concreta, sob qualquer aspecto. Obrigada. Vereador do PSDB, vereador Neto Gioni. Boa tarde, senhor presidente, nobre mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras. Mandar aqui um abraço ao amigo Paulino, juntamente com o Gelson Fernandes, ex-vice-prefeito. Presidente, uma pena que o padre Gabriel saiu, mas tinha comentado com ele.
Uma reivindicação histórica do distrito do Rio Mãe, né? Onde eu vou pedir para a técnica botar as fotos ali. Esse terreno é ao lado do cemitério do distrito do Rio Mãe, né? Acho que todo mundo acompanhou e sabe onde é que é. Então, a gente tinha uma demanda muito grande ali, devido, quando tem os velórios, é uma dificuldade muito grande, está estacionando os carros. Então, o ano passado, na verdade, em 2023 para 2024, todo mundo, acho que acompanhou aquela questão da ampliação da rodovia lá da Anjo Química. Eu acho que o Nicolas fazia parte do governo na época ainda, vai lembrar do que eu estou falando. Então, o município fez uma contrapartida e, através da Anjo Química, a Anjo comprou esse terreno para o município fazer o recuo lá e a construção lá. Então, agora veio toda a autorização. Isso também ficou em parceria com a Igreja Católica do Rio Mãe, né, o líder do governo. E na última semana agora, o nosso intendente do distrito do Rio Mãe, né, fez toda a limpeza lá, colocou a base e tudo, e já serviu, nesse último final de semana, teve um velório de uma família gigante lá do distrito do Rio Mãe, né, e já serviu. E também, não só como estacionamento, mas para futuramente, ali a ampliação do próprio cemitério, da própria capela mortuária, e eu queria aqui compartilhar com os nobres colegas que, na verdade, foi um grande benefício para a cidade. Tomara que a gente nunca precise usar, mas é o fim certo que nós temos, né? Todos nós. Mas a prefeitura só fez uma contrapartida e quem comprou foi a empresa Anjo Químicas, está ali, no nome do município de Criciúma, em parceria agora com a Igreja Católica do Rio Mãe, né? Está lá para toda a comunidade usar. Acho que o vereador Neri esteve lá, olhando também, acompanhando, e já está sendo servido. Obrigado, pessoal. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que confirmem o quórum. Frente Parlamentar para a Recuperação da CP do Carvão. Informam os termos da Resolução 022/2019 que a Frente Parlamentar para a Recuperação da CP do Carvão foi criada pela Resolução número 01/2025, republicada na última sexta-feira do dia 28/3/2025, com os seguintes componentes: vereador Ademir José Honorato, vereador Antônio Manuel, vereador Daniel Formentin, vereador Juarez de Jesus, vereador Luiz Carlos Fontana, vereador Marcos Soares Machado, vereador Nicola Martins. Convoco, portanto, a primeira reunião a ser realizada aqui no plenário no dia 8/4/2025, na próxima terça-feira, às 16 horas no plenário, quando deverão ser eleitos o presidente, o secretário da Frente Parlamentar. Então, terça-feira que vem, às 16 horas, a primeira reunião para a eleição do presidente e secretário. Conselho de Ética, estou respondendo uma pergunta do vereador líder do governo, Toninho. A comissão de ética está sendo montada por essa casa, provavelmente ainda essa semana pegaremos as assinaturas e a semana que vem também será lida em plenário. Tá bom, líder? Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Indicação número 169/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção da pavimentação asfáltica da rua Docilíria Claudina Evaristo, bairro Jardim das Paineiras. Requerimento número 180/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há possibilidade de execução de acostamento na rua Docilíria Claudina Evaristo, no bairro Jardim das Paineiras? 2. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras e público que nos assistem aqui em casa. Pois bem, fizemos esse requerimento desta calçada nessa região. Ali foi asfaltado agora há pouco, então está um fluxo grande, bom, bacana, que ela pega a saída de Paineiras e sai praticamente da Lâmina 4. Então, corta caminho das pessoas que tinham que entrar no Luiz Rosso, para dar a volta, para depois, lá na escola, entrar à direita e fazer o caminho por trás na Próspera, né? Então, esse asfalto ali, até fiz uma indicação também, falando do asfalto ali. Esse acostamento, depois que foi aberto ali, toda essa... Está uma pista meio rápida. Então, tudo bem que a gente não quer, eles não querem que faça lombada, nada, mas que, de repente, o município possa, como tem parte ali que já está com pedra e tudo mais, ou que bote um material melhor, ou algo parecido, para as pessoas poderem transitar no acostamento ali, né? O bom seria, logicamente, já que está um pouco de pedra, seria aplicar um pouco de material tipo piche ali, uma capinha de asfalto, já estava tudo resolvido. Então, mais é nesse sentido, para aquelas pessoas, aquelas empresas que estão ali, que está dando muito problema, né, com perigo de trânsito. Então, esse era o pedido, no caso, para esse acostamento. E também, logicamente, para que também a prefeitura dê uma olhadinha e fiscalize ali, que foi pena colocado aquele asfalto, tem uns pontos ali que deu problema. Então, a garantia está nesse ponto, então, vá até lá. Então, muito obrigado e peço a aprovação do requerimento. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 181/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Se há possibilidade da troca da ponte, que hoje é de madeira, para uma ponte de concreto. A ponte está localizada na rua Maria Vieira Gervásio, bairro Quarta Linha. 2. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? Requerimento em discussão. Presidente Amaral, boa noite a você. Boa e a noite. todos que estão aqui acompanhando essa sessão. Pois bem, esse requerimento que a gente faz é na quarta linha, das diversas pontes que nós tínhamos ali, ainda restam 2 em madeira. Então, essa aqui, ela fica ali, ó, nos fundos do MM Rosso. Quem vai para o campo de futebol, centro multiuso, então ele tem um movimento muito grande ali. Então, é ponte estreita e está perigosa. E como nos últimos dias que o nosso governador Jorge Mello, nosso grande governador, esteve aqui em Criciúma e conversando com todas as prefeituras aqui, da ANREC, logicamente, ele destinou uns valores que também, logicamente, o próprio prefeito Wagner comentava sobre algumas coisas na quarta linha. Então, logicamente, veio um bom valor para várias pontes, coisa e tal. Então, a gente quer saber se essa ponte está sendo também dada para essa nossa região. Se estamos contemplados com essa ponte ali, que é essa e a outra, as 2 pontes a gente quer, na verdade. Mas, né, temos aqui pedindo a sua unidade líder, de repente o senhor dá uma conversa com o prefeito lá e conversa com ele também para dar essa atenção, como a gente sempre reclama que lá sempre chega mais tarde as coisas, então que de repente, né, senão a gente vai ficar cansado e pedindo para o governador trazer alguma coisa para a grande quarta linha e vai para outros cantos. Mas eu tenho certeza que vai ser feita aquelas canalizações nos valores e essas pontes também. Então, peço a aprovação desse requerimento, presidente Amaral. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 182/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há possibilidade de alagamento da rodovia Luiz Rosso, bairro Quarta Linha, no trecho que se localiza as empresas Coloróbia e a transportadora Fontanella, e também a criação de um trevo alemão neste local. Atualmente, as carretas param em cima da via, pois não tem espaço. 2. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? Com a palavra, o vereador Ademir Honorato. Requerimento. Boa noite, presidente Amaral. Eu acho que tem um videozinho ali que eu, por favor, se tiver, ó, está ali. Esse requerimento, nesse ponto ali tem essa empresa, né, as 2, né, a Coloróbia e a transportadora Fontanella, e na sequência tem a Cerâmica Elizabeth também. Então, ele tem um fluxo grande de caminhões, carretas, bitrem e tudo mais. Então, é questão de segurança, ó, a carreta saindo ali. Né? Então, quando
para sair eles ainda saem mais tranquilo, mas quando vão entrar, eles têm que parar à esquerda, ou se dá de entrar, então direto, senão praticamente eles têm que parar em cima da pista, certo? E depois convergir à esquerda. Então, ou seja, de repente, logicamente, o nosso prefeito possa preparar um projeto com a equipe que tem lá e, futuramente, naquele canal ali, fazer ele em concreto, duelas, depois botar mais laje em concreto, fazer a mudança do posteamento mais acima e poder fazer uma abertura mais segura para esses caminhões ali. É uma das maiores empresas de transporte, a maior de Criciúma, praticamente, e está ali na quarta linha. Então, nada mais justo do que reinvestir um pouco do valor que é arrecadado para aquelas 3 empresas ali. Né? Eu acho que em média de 25%, um quarto de toda a receita de Criciúma vem dali daquela região de CMS. Então, a gente pede essa atenção que, logicamente, faça, que coloque, que dê esse aparato de segurança ali. Já aconteceu ali naquele ponto ali, morte. Se alguém aqui lembrar, já aconteceu morte ali, de motorista, de motocicleta, se perdeu, bateu em poste, mas enfim, é um equipamento de segurança necessário. Então a gente pede para realmente, se não agora, mas que já preparem um projeto, daqui a pouco encaminhe isso, para nós encaminhar para o Estado, ou alguma emenda, alguma coisa, se é que o município talvez não tenha capacidade de fazer, com o dinheiro da fonte 100, lá, de repente, mas se buscamos em algum lugar, né? Se deve presente. Presidente, não. Dou uma parte, sim, senhor. Faça favor. Uma parte ao vereador Antônio Manuel. É um prazer a sua fala aqui no meu requerimento. Daí a mensagem vai um pouco mais longe, com certeza. O prefeito lhe atende perfeitamente, muito bem. Como isso nos atende também. Não vamos ser hipócritas. Vereador, eu quero contribuir com a sua fala. É importante esse seu requerimento. Inclusive ali na Cristal, ali após ali, na Via Rápida ali, a Via Rápida, no anel de contorno viário, na empresa Cristal, está se fazendo um trevo dessa forma para facilitar o acesso das carretas também. O meu questionamento é porque a Fontanella, o dono dela é de Lauro Miller. É o prefeito de lá. E que eu sei que as carretas deles, o emplacamento era tudo feito por lá. Eles já estão fazendo por Criciúma. Você tem essa informação? Quem pode ter Porque a contribuição deve ser dada, mas eles também têm que fazer a parte deles, né? Eu também penso assim. Perfeitamente. Alguma coisa tem ali, mas assim, independentemente do emplacamento, mas tem todo o ICMS das notas, tal, né? Então a gente já... Isso, é até agradecido por ele ser lá de Lauro Miller, trazer toda a logística dele para cá, deu muito emprego para Criciúma e está ajudando muito a região. Então, o que a gente pede, então, que veja um projetinho e, de repente, vá aqui, amanhã depois nós conseguimos dinheiro para fazer esse benefício para a rodovia Luiz Rosso. Acesso Centro Criciúma, o mais antigo da região e pouco prestigiado, e queremos prestigiar um pouco mais. Obrigado, senhor presidente Amaral. Peço a aprovação do requerimento. O requerimento continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam a comissão, os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação número 170/2025, autor Valdeci Bittencourt. Manutenção da iluminação pública na rua Antônio Martinhago. Indicação número 171/2025, autor Valdeci Bittencourt. Construção de abrigo para passageiro de ônibus, localizado na rua Leonardo Bielek, bairro Linha Batista. Indicação de número 172/2025, autor Valdeci Bittencourt. Manutenção da iluminação pública e construção de calçadas na rodovia Leonardo Bielek, bairro Linha Batista. Requerimento de número 183/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao governo do Estado de Santa Catarina, questionando se existe projeto ou interesse em instalar uma unidade do SEASA em Criciúma. Se sim, qual o planejamento? Se não, pode-se realizar estudo visando essa instalação? O requerimento... Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação número 173/2025, autor Nicola Hilário Martins. Manutenção nas tampas de Boca de Lobo, localizado na Avenida Santos Dumont, nas proximidades do Fórum Bairro Pinheirinho. Requerimento de número 184/2025, autor Aldinei João Potelec. Marcos Soares Machado, Nicola Hilário Martins, Valdeci Bittencourt,
Luiz Carlos Custódio Fontana, Gorete Mendes Correia Baroli, Juarez de Jesus dos Santos, audiência pública sobre a saúde mental do funcionário público, no dia 14 de maio, no auditório da ANREC. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Fontana. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores e a todos os ouvintes e todos os cidadãos criciumenses. Nós decidimos, em conjunto, fazer essa audiência pública pela importância, que a gente já comentou aqui outras vezes, da saúde mental. Então, é algo que a gente sabe que é o mal do século XXI, os problemas de saúde mental, então a gente tem que dar mais ênfase. Então, recebemos, eu não sei se sou eu, mas alguns outros vereadores, eu acredito que recebem quase diariamente pessoas pedindo ajuda em relação ao que eles passam no dia a dia no trabalho, né? Tem trabalhos, principalmente professores da área da saúde, que tem uma demanda muito grande, né? Como a gente comenta aqui quase diariamente em relação aos professores das creches, que às vezes tem que cuidar de 15, 20 crianças, então isso daí vai fazendo com que as pessoas fiquem mais estressadas, ansiosas, depressivas. Então é um tema importantíssimo, a gente tem que combater, a gente já teve... Combater, na verdade, para evitar que tenhamos mais catástrofes, né? A gente sabe que a saúde mental, quando vai deteriorando, a pessoa pode sempre pensar no pior, ou não só contra si, mas contra outras pessoas. Então, nós gostaríamos de dar mais ênfase, saber como as pessoas estão passando, como as pessoas estão tendo, quais são os principais problemas, e também entender o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas, né? Nós também somos funcionários públicos, e a gente sabe que a gente também tem uma demanda muito grande. A gente estava comentando ali na cozinha, na Copa, esses dias, de que também os funcionários da casa, às vezes, também nós sofremos pressão. Isso também é importante a gente sempre estar ligado, porque isso pode realmente, no futuro, gerar problemas maiores, né? Uma parte, vereador. O vereador, eu tive conversando com alguns funcionários públicos e o prefeito Wagner Espíndola chamou eles para uma reunião que vai dar condições, entendeu? Para que eles tenham esse acompanhamento psicológico, entendeu? Dentro da sua função. Só para enfatizar. Não, muito bom. É porque a gente sabe que a gente precisa ter mais, né, psicólogos trabalhando na área, psiquiatras. E é claro que é algo alarmante o número de uso de medicamentos, né? Então, a gente sabe que temos que evitar o uso de medicamentos. Eu recebo, às vezes, no meu Instagram ali, as pessoas falando: eu estou aqui, eu estou usando Rivotril, eu estou usando amitriptilina, usam 2, 3 medicamentos psicotrópicos, e isso a gente tem que evitar. E não só psicólogos, tratamento, que a gente sabe, né? Tem outras maneiras que a gente pode evitar. Claro que até a parte social ajuda as pessoas a combaterem os problemas de saúde mental, o esporte, o lazer. Então, Criciúma, como é a cidade dos parques, e a gente sabe que é interessante isso aí, as pessoas saírem de casa vai ajudar. O que aconteceu durante a pandemia, as pessoas ficavam dentro de casa, isso aí fez com que as pessoas piorassem a sua saúde mental. Então, a cidade investindo como investe em parques, esportes, isso aí também vai facilitar e ajudar a melhorar a saúde mental das pessoas. Então, por isso que a gente gostaria, nessa audiência, escutar, porque as pessoas têm que falar quais são os principais problemas delas. Às vezes, o problema nem é no trabalho em si, às vezes é para chegar no trabalho, ela mora longe, ela trabalha numa creche, e o ônibus dela é muito longe, demora 1 hora para ir e tal. Isso aí também gera problemas, então às vezes a gente pode tentar melhorar. Então fica esse pedido em relação à saúde mental, a essa audiência pública da saúde mental, porque queremos tentar ajudar, né, principalmente as pessoas a evitarem esse sofrimento, essa angústia, que a gente sabe provavelmente aqui todo mundo já teve algum momento que teve a sua saúde mental abalada. É uma angústia, é algo difícil às vezes de passar essa fase. Então, nós gostaríamos, sim, evitar que coisas piores aconteçam quando as pessoas estão com algum problema. Agradeço e conto com o voto de todo mundo. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 174/2025, autora Giovana Vitor Mondardo. Instalação, construção de lombada na rua Luiz Colombo, de frente ao número 420, bairro Monte Castelo. Indicação número 175/2025, autora Giovana Vitor Mondardo. Manutenção dos brinquedos especiais do avião localizado no Parque dos Imigrantes.
Requerimento de número 185/2025, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: a. Existe expectativa e data para que a população consiga consultar os horários do transporte coletivo via site da Prefeitura, Cribus? Se sim, quando? B. Enquanto o sistema de consulta de horário está fora, é de interesse do município disponibilizar os horários em outros canais de comunicação oficial, como rede social, por exemplo? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Mondardo. Vereadores, isso aqui é um absurdo, né? Inacreditável. 2025, o site da prefeitura foi hackeado. Mas começa errado. Os horários de ônibus são disponibilizados somente no site da prefeitura. O site da prefeitura foi hackeado. Acabou, ninguém mais consegue acessar. Aí eu fui na Cribus. E aí, gente, o que vamos fazer para isso aqui? Ah, não, é só ligar para cá que a gente fala. Inúmeros relatos de que isso não é solucionado com a ligação. Imagina quantas pessoas ligando, né? Na prefeitura, estamos vendo para recolocar o site no ar. Gente, sobe uma landing page, sobe aí, sobe então o banner lá dos horários lá no Instagram, vamos facilitar as coisas, sabe? Eu acho que a gente está burocratizando até demais, assim. Eu acho que eu falei disso aqui outro dia, né? Esse tempo é o tempo de requalificar a gestão pública. E quem não entendeu isso ainda está atrasado. E acho que essa gestão está comprometida com isso. Vamos desburocratizar também isso? Sobe lá, o site não está no ar, deve ter tido algum problema maior, imagino, porque para repactuar um site, para resgatar um site, deve dar mais trabalho, mas sobe lá o banner, ajuda aí a população que está só querendo saber o horário de ônibus. Né? A gente não está nem avançando na crítica, que acho que precisa ser feita. Eu tenho feito isso há 4 anos e a gente vai resgatar esse assunto do transporte coletivo nas próximas semanas, presidente, entendendo que o aumento dos horários, a qualificação do transporte público, ela precisa ser aprofundada. Mas vamos lá, o básico também precisa ser feito, né? É acesso, não dá para depois reclamar que o transporte coletivo não recebe incentivo porque ninguém usa. Pô, não sabe nem o horário que vai ter as coisas para usar. Então, estou bem no informal aqui com vocês, tá? O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 186/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para o corte de matos e revitalização dos parquinhos que fica na esquina das ruas do Coqueiro Jeribá e na rua Cedro Libanês, no bairro Jardim Montevidéu? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Dr. Luiz Fontana. Presidente, gostaria que colocasse... Ah, não deu. Ah, tá. Não deu certo as imagens, era o mais interessante do requerimento. Então... não, só queria saber se tem um planejamento, o governo está pensando no corte dos matos, da revitalização do parquinho. Ele fica entre na esquina das ruas Coqueiro e Jerivá e na rua Cedro Libanês, no bairro Jardim Montevidéu. Então, é um parquinho que está abandonado. A gente sabe que Criciúma, nos últimos anos, teve aí esse boom de parques que estão deixando a cidade bonita, que são importantes, mas também nós temos que manter os que já existiam, né? Então, eu acho que é importante dar um olhar melhor naquele parquinho, que, claro, as imagens seriam mais interessantes, mas para poder a gente ter todos os parques da cidade serem úteis para a população. Uma parte, vereador. Obrigado, vereador. Só para contribuir, o parquinho do Montevidéu é a pracinha do Campinho de Areia. E a gente já tem, para aquele parque lá, uma emenda de 200 mil, que está para sair desses 2, 3 meses aí, para a gente derrubar, tirar tudo aqueles que estão lá realmente, já chamamos a prefeitura, disponibilizaram de semana que vem lá, tirar todo aquele material que está caindo e fazer uma nova
local naquilo ali, fazer uma sedezinha ali, enfim. Então, só para dizer para você que já está sendo pelo nosso governo, estivemos hoje ainda conversando com o Jânio, e só esperando essa emenda cair para que o nosso governo Vaguinha possa trabalhar. Muito obrigado, obrigado. Então, excelente, vereador Neri. Que bom que já vai ser solucionado. Então, fico bem contente. E a população do bairro Montevidéu também. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 187/2005, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações acerca do estacionamento rotativo. 1. Do total arrecadado pela concessionária, solicito cópia fluxo de caixa dos últimos 12 meses, mês a mês, dos valores arrecadados da modalidade eletrônica, através do aplicativo, e física, através dos cartões impressos. 2. Enviar cópia de projeto do Executivo Gerestar, Sistema de Estacionamento Rotativo Pago, referente à etapa 2 do contrato da concessão. 3. Enviar cópias, parecer técnico da Diretoria de Trânsito e Transporte, DTT, conforme cláusula 11 do item 3 do contrato da concessão. 4. Enviar relatório de todos os nomes de ruas, indicando quantidade de número de vagas, rua por rua, referente ao sistema do estacionamento rotativo pago etapa. Enviar cópia do relatório referente à avaliação do equilíbrio econômico e financeiro. Taxa interna de retorno proposta financeira do concessionária conforme a cláusula 12, item 12, quinto, do contrato de concessão, por fim, requero que a resposta do representante requerimento seja feita de forma detalhada, relacionando resposta com o número da pergunta. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, minha questão de ordem é, conforme o artigo 110 do Regimento Interno, que versa sobre as indicações de membros para a comissão. Como líder de bancada, indicamos para a comissão de ética o vereador Obadias Benones. Atendido de plano. Lembrando que os líderes do PSDB e do PSD, líder de bancada, também precisam indicar os seus vereadores para representante na comissão de ética. Terminado o grande expediente, passamos para o horário, para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores senhores vereadores e senhoras vereadores para que façam a confirmação do quórum. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Poder Executivo PLC EXZ 04/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei complementar número 14/99 e da outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade na primeira discussão e votação na sessão ordinária do dia 31/3/2025. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL 018/2025, de autoria deste vereador Márcio Darós, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Vidas e Esperança. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário, nos termos do artigo 63 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não irei discutir, mas vou pedir o voto. Vote a favor. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Lembrando, senhores vereadores, primeiro, muito obrigado pelo voto, mas lembrando que amanhã, às 15h30, a apresentação da campanha da Câmara, é muito importante a participação de todos os vereadores, até porque precisamos já passar alguns assuntos importantes também pertinentes aos vereadores e vamos aproveitar essa oportunidade para já estarmos conversando. Então, terminada a ordem do dia, não havendo mais nada. Amanhã às 15h30 está no grupo dos vereadores e dos assessores também a convocação para uma reunião aqui no plenário para os vereadores apresentando um projeto, uma campanha com as agências, uma campanha da Câmara, uma campanha publicitária. Perfeito. Obrigado, vereador. Amanhã às 15h30. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, que será no dia 7 de abril, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos.